A paz do Senhor, amados, Deus abençoe. Perdão pelo atraso aí de 5 minutos, envolvido em alguns afazeres, mas feliz de estar com vocês hoje, para iniciarmos a nossa live do dia. Como é que tem sido o dia de vocês? Andresa, paz Andresa, como é que você tá? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Sua saúde tá boa? Florismar, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe. Florismar, acho que é a mãe da Kelly, se eu não me engano. Erivaldo, paz companheiro, como é que você tá? Boa noite, Andresa. Vamos falar contigo, Deus abençoe você, a sua família. Graças a Deus, Deus é fiel. Paz, meu amigo Erivaldo, como é que você tá? E o trabalho aí, tá indo bem? E notícias de Osasco? Algum sinal de flexibilização aí ou tudo parado? Dá notícia pra gente aí. Mitinha, minha prima preferida. Depois da Priscila, Antônio Augusto. Pastor Denis, meu amigo, como é que você tá? Dá notícia aí de São Paulo. Você tá em que região mesmo? Você tá? Manu, paz, meu amigo, como é que você tá, Manu? Ele tá na ABC, se eu não me engano. Graças a Deus. A Andresa fez uns exames, a gente estava preocupado, mas não tem nada de grave. Deus ouviu nossas orações. Fabiane, Deus abençoe. Isso aí, pessoal. Vamos iniciar daqui a pouquinho. Pedir a gentileza de vocês compartilharem o vídeo, por favor, com seus contatos aí, no WhatsApp, no Face, para nós termos o maior número de irmãos conosco. E vamos para uma rápida meditação hoje. Não quero ser cansativo. E aí, quem já está trabalhando? Quem já está com as atividades mais normalizadas aí? Quem já está no pique? Fala aí, galera. Vocês de cada região. Aqui em Pindamonhangaba, a flexibilização foi feita, né? E nós voltamos a fazer cultos na nossa igreja, mas com bem pouquinha gente. A capacidade do nosso templo é para 67 pessoas. Nós temos utilizado 32 pessoas na nave do templo, mais os obreiros que dirigem o culto. Então estamos com uma folga bastante grande aí nas pessoas que participam. Paz, irmã Cristina, tudo bem? Uma folga bastante grande. Até quero aproveitar e avisar. Nós tivemos Santa Ceia domingo e vamos repetir o culto de Santa Ceia agora terça-feira, amanhã. Então os irmãos que não conseguiram se inscrever para a Santa Ceia no domingo, por gentileza, se inscrevam para amanhã. Nós vamos repetir a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Vamos fazer um novo culto de Santa Ceia e todos estão convidados. Se inscrevam todos, aí eu peço que os irmãos deem preferência. Presbítero Sérgio, Deus abençoe. Ah, a piada de sábado, Fabiane. Qual foi a piada de sábado? Foi do Ulisses Guimarães, né? Não, foi do Michel Temer. Foi do Michel Temer, verdade. 6 horas da manhã em ponto, faz número 1. Ai, chega. 6h30 em ponto, número 2. E às 7 horas acorda. Misericórdia. Deus guarde. Tô fora. Pai Simone, tudo bem? Mas falem pra gente aí como é que tá a região de vocês. Aqui em Pinda, como eu disse, tivemos a flexibilização. Amanhã temos culto de Santa Ceia. Os que puderem ir, será uma bênção. E o que me preocupa, amados, é que as pessoas, não na igreja nós somos ordeiros, né? Na nossa igreja todos têm obedecido às recomendações. Todos têm... Essa é boa, Andressa. Todos têm obedecido às recomendações, né? E graças a Deus vai tudo bem. Mas eu me preocupo com algumas pessoas, porque nas ruas eu não vejo esse distanciamento social tão respeitado. Aqui em Pindamonhangaba as pessoas não usam máscara nas ruas, as pessoas não respeitam o distanciamento social. Esses dias eu precisei abastecer meu carro, parei no posto, e as pessoas estavam lá sem máscara. Não os funcionários do posto, né? As pessoas que se utilizavam do posto, que passavam na frente, todos sem máscara, sem proteção nenhuma. A cidade de Pindamonhangaba, esses dias eu fui, na cidade eu ia fazer um depósito na conta da igreja, eu nem fiz. A fila do banco estava tão grande, e o banco tinha colocado as marcações assim para manter o distanciamento social, mas as pessoas não respeitavam, ficavam um no cangote do outro. Eu não sei que ideia de jirico é essa. Esses dias uma irmã da nossa igreja disse que estava... Paz, Rogério, Deus abençoe. Uma irmã da nossa igreja disse que estava na fila
E aí a pessoa ficou bem colada nela, falou, por favor, tem uma marcação, você vai para trás ali da marcação, não fique perto de mim. Aí a pessoa não satisfeita foi para trás, depois voltou e pôs a mão nela, pôs a mão no ombro. Pelo amor de Deus, né? É o cúmulo da falta de respeito, né? É o cúmulo da falta de respeito. Como é que uma pessoa no meio de uma pandemia vai pôr a mão na outra? Meu Deus do céu, andar sem máscara. Né? Se a pessoa... Exatamente, minha Cristina, o centro parece festa. Sem máscara ou usando errado, nariz para fora. Paz, Alessandro. E as pessoas não obedecem, não obedecem. As pessoas estão fazendo o que querem. Isso me preocupa muito. Agora, na nossa igreja, estamos inclusive filmando os cultos, eu coloquei um totem, deixa eu ver aqui em Osasco, o pessoal está andando na rua como se nada estivesse acontecendo mais. O calçadão e transportes públicos cheios. Misericórdia, não é assim, gente. Não é assim, as cautelas têm que ser mantidas. Graças a Deus, parece que tivemos uma boa notícia hoje. Baixou bastante o número de mortes. Né? Tem gente que está dizendo, né, que o governo federal está manipulando dados. Eu acho difícil, amados, porque não é o governo federal que divulga dados. Quem está na linha de frente do combate à Covid é o governo municipal e estadual. Então quem fornece dados é o governo municipal e estadual. Então se o governo federal estiver torcendo os dados, isso é crime. As pessoas vão presas se fizerem isso. E existem meios para constatar isso. Então, acho quase impossível que o governo federal esteja manipulando. O governo federal mudou aí algumas coisas que o pessoal não gostou, né? Vi um cidadão usando máscara, coloca no rosto com 2 furos nas narinas. Sangue de Jesus! É a máscara do português? O português está usando máscara. Esses dias também postaram uma foto do homem lindo, só que foi nos Estados Unidos. Tava com um buraco aqui, ó, na máscara, um buraco. Ah, pra quê? Porque eu não respiro bem, eu tô usando assim. Parecia semana de Natal, a Andressa tá dizendo. Parecia semana de Natal. Fala, Wellington. Paz, meu amigo, tudo bem? Eu vou começar no Instagram aqui também, quem quiser acompanhar pelo Instagram. Silsa hoje não vai aparecer, não vai falar nada. Quer que eu pareça assim? Vem cá, tá gata. Não. Pra mim você tá gata sempre. Já tô de pijama já. Já tá de pijama. Ó, Wellington, paz, meu amigo. Então eu fico preocupado. Voltando ao assunto, o governo federal não tem como manipular. Quem fornece os dados, amados, aí também é uma questão de lógica, né? Eu não gosto de ouvir besteira. Eu tenho um mínimo de inteligência. Aí tem hora que a gente ouve algumas coisas que dói o ouvido, né? Então quem fornece os dados são municípios e estados. Como é que o governo federal vai maquiar dados se ele não fornece os dados? Aí o povo seria muito burro, né? O povo seria muito burro se alterasse os dados. Isso em qualquer análise aí superficial você descobriria isso. Lá no prédio que eu trabalho está tudo do mesmo jeito. Sangue de Cristo, né? O pessoal tá brincando. E eu louvo a Deus porque pelo menos na nossa igreja estamos obedecendo, parecendo máscara do Halloween. Paz, meu Soraya, tudo bem? Na bênção. Então, na nossa igreja, eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Os irmãos estão muito sensíveis e muito obedientes. Eu conversei com os irmãos no domingo, né? Pedi que os irmãos não ficassem após o culto. Terminou o culto, os irmãos se despediram. Oi? Que não se tocassem, né? E os irmãos muito obedientes, cada um se cumprimentou de longe. Terminou o culto, mais do que rapidamente os irmãos já saíram da igreja. Então eu quero louvar a Deus pela vida dos crentes, né? Amados, eu louvo a Deus pela vida dos servos de Deus. A igreja é muito ordeira. A igreja, eu estava com medo, confesso aos irmãos, que estava preocupado de voltar aos cultos, embora eu entendesse que nós teríamos sim condição de obedecer. Mas me surpreendeu a maturidade dos crentes. Graças a Deus, muito obedientes, muito cônscios dos seus direitos e dos seus deveres. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Tá bom, amados? Deus abençoe a todos. Então, quero só lembrar aqui que amanhã teremos Santa Ceia, 19h30 no nosso templo. Você precisa se inscrever. Como eu estava dizendo, lá na nossa igreja nós colocamos um totem, né, pastor? Um totem que a pessoa chega, pisa embaixo, sabe? Já sai o álcool gel na mão. Nós investimos. Eu gastei e não gastei pouco, não. Gastei em sinalização, em vez de eu colocar folha sulfite, coisas precárias. A pastora Tina, que é técnica de segurança do trabalho, diagramou, fez tudo na nossa igreja para as orientações, para o totem, para ninguém ter que manipular nada, né? Inclusive na Santa Ceia, nós servimos a Santa Ceia nos invólucros lacrados, então era pão e vinho lacrados, né, num invólucro, e os diáconos iam com as bandejas não eram tocadas pelos crentes, eles entregavam diretamente na mão das pessoas, e os diáconos com luvas, para não contaminar os invólucros que já vieram lacrados. Então, graças a Deus, a igreja não me preocupa não, minha preocupação é a rua.
Minha preocupação é a rua. E não venha com papo que foi igreja depois, não, que não vai colar, viu? Eu tenho filmado meus cultos, nós temos tirado foto de como está a igreja, estamos obedecendo tudo fielmente à risca. Vem com conversinha de que a igreja espalhou Covid, não, porque não funciona. Graças a Deus, os cristãos são exemplares e ordeiros. Deus abençoe a igreja de Cristo. Então, para mim tem sido... Em loja de departamento, o que precisa comprar de roupa? O povo indo em loja de departamento, o povo tá querendo sair, tá querendo passear. Eu até entendo que as pessoas estão agoniadas, eu até entendo que as pessoas estão, né? Meu pai tem 72 anos, minha mãe tem 70, né? E eles já estão nervosos, porque... Mas eles nem estão sabendo, meu pai não tá indo na igreja. Meu pai pastoreia uma igreja, tem 72 anos, ele não vai à igreja. Então, os cristãos têm obedecido, mas tem algumas pessoas aí que eu vou te dizer... Eu entendo que as pessoas estão ansiosas para sair de casa, é realmente angustiante ficar preso dentro de casa, mas é o momento de termos sabedoria. É o momento de Deus nos dar graça e tomarmos a decisão correta. Eu queria um copo d'água, gata. Você consegue para mim? A garganta tá seca. Amados, acho que tem uma garrafa de água com gás aberta na geladeirinha aqui do meio. Sim, vamos lá, palavra de Deus? Hoje eu acho que eu não preparei nenhuma piada hoje. Se eu lembrar de uma piada boa, eu conto. No meio da mensagem eu conto, sou meio doido. Mas, brincadeiras à parte, eu quero ler um texto conhecido com vocês. Um texto muito conhecido. Vou ler aqui na versão King James. Uma rápida meditação. Alguém quer tratar algum assunto, amados? Às vezes só eu fico falando aqui, né? Só eu fico escolhendo os assuntos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, só foi abrir as lojas, tá dizendo a Elaine aqui. Paz, Elaine. Todo mundo já foi pro calçadão. Misericórdia. Calçadão de Osasco é uma tentação para as mulheres, né? A Silcia e a Martinha aqui são tudo apaixonados pelo calçadão. E eu escuto a palavra calçadão de Osasco, eu clamo sangue de Jesus 3 vezes. Fala que eu engordei 40 quilos com o hot dog. A Silcia comia um dogão lá, um dogão desse tamanho, assim, do calçadão de Osasco. Ela engordou quantos quilos você engordou, gato? 40 quilos de Osasco. Ela engordou 40 quilos em Osasco. Irmão, olha, sangue de Jesus. Ainda bem que é grande, dá uma disfarçada. Mas o calçadão lá, preço barato, né? As mulheres amam o calçadão. Mas nessa hora tem que vigiar, né? Não é momento para consumismo. O momento agora é para cautela, tá bom? Se alguém depois quiser que eu comente algum assunto, sobe aí uma pergunta, um comentário. Oi? Tem que fazer igual o Júlio. Se ninguém comprar, o desconto é maior. Então, se ninguém comprar, o desconto é maior. Essa hora é a hora de deixar os preços caírem. O Júlio do Cristo ensinou isso. Verdade, o Júlio do Crisal tá dizendo aqui que ensinou isso. A Rochelle não aprendeu nada, adiantou nada, ela continuou destruindo a vida financeira do Júlio. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, verso... 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 em diante. Um texto muito conhecido, uma rápida meditação. Porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua aparição. A versão King James, eu acabei de ler, a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, ela diz, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Amados, esse é um texto muito conhecido e me chama a atenção. Se nós formos pensar na vida do apóstolo Paulo, se nós formos pensar na vida do apóstolo João, do apóstolo Pedro, dos apóstolos originais, eu penso que haveria uma grande discrepância, uma grande diferença entre a vida dos que se denominam hoje apóstolos, bispos, pastores, evangelistas, presbíteros. Na verdade, eles foram homens, o escritor aos Hebreus até diz, homens dos quais o mundo não era digno. E a Bíblia elenca uma série de infortúnios que eles sofreram. E me parece que hoje, o que os apóstolos de hoje almejam é muito diferente, Isaac, Pai do Senhor, é muito diferente do que os apóstolos daquela época almejavam. Se nós fôssemos olhar hoje para os apóstolos de hoje, nada contra, amados. Eu não vim criticar ninguém aqui, tá bom? A Bíblia diz, Angelita, Deus abençoe, que digno é o obreiro do seu salário. Eu defendo
a ideia de que os pastores, especialmente de igrejas que têm excelente condição financeira, devem ser bem remunerados, devem ganhar um bom salário, especialmente aqueles que têm dedicação integral. Por exemplo, o padre na Igreja Católica. O padre da Igreja Católica, ele não faz nada. Ele não pode se dedicar a outra profissão. Ele tem que se dedicar ao sacerdócio integral. No caso da Igreja Católica, eu acho uma injustiça muito grande ainda que o padre é vedado a ele o casamento. Para mim seria uma coisa muito incompatível com a minha personalidade, com o meu jeito de ser. Eu não sei viver sem minha morena, não sei viver sem a Silsa. A Silsa chegou na minha vida no momento que um monte de gente me abandonava. A Silsa chegou na minha vida num momento de dificuldade. A Silsa sempre viveu as minhas vitórias, viveu minhas derrotas também. Nunca me abandonou em momentos difíceis. Então eu vejo algumas pessoas dizendo bem assim, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Tá errado. Do lado de um grande homem sempre há uma grande mulher, né? E, na verdade, o que eu estou tentando dizer é que é justo que os pastores, os padres, recebam um bom salário, tenham condição de sustentar sua família dignamente. Eu conheço igrejas que têm entradas de milhões de reais. É justo que os seus administradores, que têm uma grande responsabilidade, ganhem um salário compatível com as entradas da igreja, não tem nenhum problema. Não estou criticando quem recebe da igreja, mesmo porque esse princípio espiritual é desde o Velho Testamento. Os levitas, eles não receberam possessão de terra. No lugar da tribo de Levi, havia as duas meias tribos, de Manassés e de Efraim, né? É a tribo de José e tribo de Levi. Mas como Levi não tinha possessão, na hora da divisão, duas meias tribos entraram, Manassés e Efraim, que eram os filhos de José. Completaram então os 12 territórios de Israel. E os levitas sempre foram sustentados com os dízimos e ofertas. Por isso a Bíblia diz lá em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, e não vos derramar uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Se a gente for pensar, vamos pensar um pouquinho como os levitas sempre tiveram abundância. A Fabiana está perguntando, pastor, mas será que os padres pecam também? Não entendi a pergunta. Será que eles pecam como? Tendo desejo sexual, desejo de se casarem? Olha, até não quero aqui sensibilizar a fé de ninguém. Meu objetivo não é fazer uma crítica à Igreja Católica, muito pelo contrário. Eu tenho excelentes amigos dentro da Igreja Católica. O que eu digo é o seguinte, o celibato deve ser sempre voluntário, tá bom? Jesus falou que alguns homens nascem eunucos, outros são feitos eunucos pelos homens, e outros se tornam eunucos por amor ao evangelho. Vamos entender o que é eunuco? Primeiro, eu já vi um monte de pessoas ignorantes dizendo que eunuco é efeminado. Não! Pelo amor de Deus, a palavra no grego é totalmente diferente. Não se usa a palavra eunuco para homossexual. Não se usa a palavra eunuco para efeminado. São palavras no grego totalmente distintas. Vamos entender. Então, primeira correção. Eunuco não é efeminado. Eunuco, Jesus não ia dizer que as pessoas se tornam eunucos por amor ao evangelho. Quem se torna homossexual por amor ao evangelho? Porque a prática homossexual é condenada. A mesma coisa que dizer que alguém se torna adúltero por amor ao evangelho. O adultério é pecado. Alguém se torna mentiroso por amor ao evangelho. A mentira é pecado. Alguém se torna homicida por amor ao evangelho. Homicídio é pecado. Alguém se torna caluniador por amor ao evangelho. Calúnia é pecado. Então, amados, o que eu estou querendo dizer é que Jesus disse, o eunuco é aquele que se abstém do contato lícito sexual com o sexo oposto. Ele não se casa, né? Então, Jesus diz, uns nascem eunucos. Há pessoas que têm um temperamento não forte ou bastante reduzido, a libido bastante reduzida, o desejo sexual reduzido, o interesse pelo sexo oposto reduzido. Não significa que é efeminado, nem que a mulher é homossexual, nada disso, né? Na verdade, significa dizer que essas pessoas não têm um interesse tão forte pelo sexo oposto. Então optam por, né, ou melhor, nascem com a natureza tão fraca para essas questões que se tornam eunucos. A Bíblia diz que outros eram feitos eunucos pelos homens. Hoje não existe mais essa prática. A não ser em alguns países aí que tem a castração química, né? Há alguns países no mundo que os estupradores, os que praticam violência sexual, eles são castrados quimicamente. Então são feitos eunucos pelos homens. E aí eles não têm mais libido, não têm mais desejo. E o fato é que alguns eram feitos eunucos pelos homens, eram literalmente castrados, porque os grandes homens, no Oriente era muito comum os homens terem haréns, terem muitas mulheres, os ricos, os poderosos. Até hoje no Oriente os homens podem se casar com mais de uma mulher, ainda é um costume no meio árabe. Os homens podem ter mais de uma esposa, desde que eles tenham condição financeira de sustentá-las. Então, para cuidar do harém, não dá para colocar um cara forte lá, né, bonitão, saradão.
Vai, infelizmente, meu filho, você colocou a raposa no galinheiro, vai dar problema, né? Vai faltar galinha. Então, na verdade, eles castravam então os homens para que eles pudessem servir nos haréns. E Jesus disse que é um terceiro tipo de pessoa que se faz eunuco pelo evangelho, não é imposto. Se faz eunuco pelo evangelho. Então, o celibato tem que ser voluntário, ele não pode ser imposto. Ele não pode ser imposto. E a Bíblia faz um alerta, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Paulo falou bem assim, nos últimos dias, né, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Olha aí o que é a doutrina de demônio. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares, das comidas que Deus criou para os fiéis, porque toda criatura de Deus é boa, e nada há que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então a Bíblia fala que as restrições alimentares, afora aquelas de Atos capítulo 15, quais foram as restrições de Atos capítulo 15? Nós não podemos comer carne sacrificada aos ídolos, nós não podemos comer carne com sangue, nós não podemos comer carne sufocada e temos que nos abster da prostituição. É isso que foi decidido lá. Então a nossa dieta, ela não é a dieta do povo judeu, que era uma dieta ritualística muito diferente. Nós não estamos sujeitos a... Mas enfim, não é esse o ponto. Eu estou falando aqui de celibato. O celibato, então, deveria ser voluntário. A Bíblia diz que proibir o casamento na verdade, doutrina de demônios. O próprio Deus instituiu o casamento quando ele olhou para Adão e disse, não é bom que o homem esteja só. Então nós vamos contrariar Deus? Não dá certo, né? Mas voltando ao assunto, então, eu não estou querendo dizer aqui que o obreiro não deva ser bem assalariado, muito pelo contrário. Eu sempre tive prazer de ver os meus pastores com uma boa condição financeira, não é esse o ponto. O que eu me refiro é que a história desses homens que eu citei, inclusive Paulo, não é compatível com a fome de poder e de dinheiro de alguns. Se você fosse conversar com Paulo nesse dia, ele estava se referindo à morte dele aqui. Ele estava profetizando sobre a sua morte. E se você fosse conversar com ele naquele dia, talvez você fosse surpreender. Você ia entrar numa cela e lá ia estar um homem franzino. Diz a tradição que ele era um pouco calvo, não se tem certeza disso, uma barba cerrada. E se você olhasse para Paulo, você ia ficar chocado. Paulo não era um homem bonito. Paulo não era um homem que, pela misericórdia de Deus, tivesse um rosto limpo, sem marca, não. Uma vez apedrejaram tanto Paulo que ele foi dado como morto. E se você entrasse naquela cela para ver o grande apóstolo Paulo, talvez você saísse chocado. Talvez você saísse chocada. Porque ali estaria um homem cheio de marcas. Ele mesmo disse, desde agora ninguém me inquiete. Gálatas 6:17, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Para o Senhor, paizão, Simone estava lembrando de uma mensagem sua aqui agora, deixa eu ver qual mensagem foi. E tendo completado o ministério, voltou para casa. E na verdade, amados, você se surpreender, Paulo tinha muitas cicatrizes, Paulo tinha muitas feridas, pelo açoite com varas, pelo açoite com chicotes, pelas pedradas que quase o mataram, ele foi dado como morto, de tantas pedradas que ele recebeu. E você talvez ia ficar bastante frustrado. A aparência dele não era uma aparência agradável. Se você perguntasse para ele, Paulo, pelo menos você tem muito dinheiro, né, Paulo? Ele dizia, não tenho dinheiro, nunca tive salário da igreja, eu sempre trabalhei fazendo tendas para me sustentar. E o que você tem de patrimônio, Paulo? Eu tenho meus pergaminhos, tenho a roupa do corpo, e a Bíblia diz que ele tem uma capa uma vez, que era filha única. Porque a Bíblia diz que, numa das cartas dele, ele falou, olha, manda, não sei se foi Timóteo que ele pediu, manda o fulano vir ter comigo e trazer a minha capa. A capa acho que eu deixei em Troade, não sei onde ele tinha deixado. Ele era o homem de um terno só. Ele era o homem de uma capa só. Paulo tinha uma capa. Uma capa. Para que ele suportasse o frio nas noites mais difíceis. E se você fosse ver Paulo, ia ser uma cena talvez chocante para você. E se você perguntasse para ele bem assim, ô Paulão, diz uma coisa para nós aí, cara, você deve ter muitos amigos. Ele falou, eu tenho. Tem Lucas, que é médico, meu amigo. Tem Timóteo, que é médico, meu amigo. Mas um monte de gente me desamparou. Demas me desamparou, amando o presente século. Alexandre Latoeiro tem me feito muitos males. Eu tinha muitos amigos, mas meus amigos, a grande maioria deles me deixou. Quando ele foi ser julgado, gente, ninguém compareceu no julgamento dele.
Ninguém compareceu no julgamento dele. Eu já fiz na minha carreira 290 júris. Teve júris que eu fui fazer que os amigos do acusado, a família, lotou o plenário em apoio àquela pessoa. E Paulo, que era um homem absolutamente inocente, não tinha ninguém. Ele falou, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. E talvez você perguntasse para ele, mas Paulo, cara, como é que é isso? Você viveu uma vida para Jesus e você vai morrer agora. Você está acabado, fisicamente você está um caco. Ele mesmo disse, eu me gastarei e me deixarei gastar. Paulo, dá dó de ver você. Você tem o rosto cheio de cicatrizes. Você tem as costas todas marcadas. Você está todo arqueado. Diz alguns que ele já estava arqueado, ainda novo. Talvez pouco mais de 60 anos, talvez. Ô Paulo, você não tem dinheiro, você não tem roupa para vestir, cara. Você tem uma capa só. Você não tem amigos. Você está abandonado, alguns poucos amigos ficaram do seu lado. A grande maioria queria você nos momentos de falar no Areópago, para os homens importantes. Queria você quando você era membro do Sinédrio, que você era importante. Queria você quando você tinha cartas dos sacerdotes para expulsar pessoas, para magoar pessoas. E agora você está sozinho? Mas eu acho linda, ele ia te dar a resposta que ele deu aqui. Olha o balanço que ele faz da vida dele. Nesse momento, talvez alguém dissesse bem assim, Paulo, você é um fracassado. Paulo, você é um destruído. Paulo, a sua vida não valeu de nada, porque você não tem uma igreja com 20 mil pessoas, você não tem uma igreja com 2.000 congregações, você não tem o seu nome nos jornais, você nunca gravou um CD que explodiu, você não é famoso, Paulo, você não é aplaudido, Paulo. Dentro da igreja tem gente que te resiste, as igrejas que você fundou viraram as costas para você. Paulo, você é um fracassado, você é um destruído, a sua vida deu errado, você jogou sua vida fora, você perdeu a sua vida. Mas Paulo conhecia as palavras de Jesus. Sabe o que Jesus diz? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, renuncie-se a si mesmo. E Paulo disse, olha, eu era grande coisa, hebreu de hebreus, irrepreensível segundo a lei, fariseu, perseguidor, zeloso, eu era um homem importante, mas eu repudiei tudo, eu renunciei todas essas coisas, e eu considerei essas coisas esterco, lixo, escória, só para poder viver a experiência do Cristo. Paulo fazia uma análise diferente, aí ele fez uma análise da vida dele. Sabe qual foi a análise dele? Já estou sendo oferecido como um sacrifício, por aspersão do sacrifício. A King James diz, já estou pronto para ser oferecido. Oh, amados, parece que nós queremos Jesus. A igreja hoje quer Jesus e tudo que ele pode dar. Jesus, eu te quero, entendo, deixa eu terminar meu raciocínio, tá? Jesus, eu te quero, Jesus, eu quero, Jesus, o Senhor é meu, Jesus, o direito é meu, Jesus, as dádivas são minhas. Mas Paulo fez o mesmo movimento que Jesus fez. A Bíblia diz bem assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Sabe o que Paulo fez? Paulo se entregou a Jesus. Ele recebeu Jesus, mas ele se entregou. Ele falou, a vida que agora vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo se deu para Jesus. Paulo se entregou. Paulo falou, Senhor, faz o que tu quiseres. Eu não estou preocupado com essa vida. Eu não estou preocupado com esse mundo. Eu já estou pronto para ser sacrificado. Eu estou pronto para ser oferecido. Será que nós estamos prontos para sacrificar as nossas finanças em prol do Evangelho? Será que estamos prontos para sacrificar até a convivência com os nossos filhos por amor do Evangelho? Será que estamos prontos para sacrificar a nossa imagem social, a nossa imagem no Facebook, a nossa imagem no Instagram, a nossa imagem na sociedade por amor do Evangelho? Será que estamos prontos para nos expor por Jesus? Ou nós vamos fazer igual Nicodemos, que de madrugadinha foi escondido falar com Jesus? Ou nós faremos como Paulo, que bateu no peito, que chamou a responsabilidade e ele disse, não me envergonho do Evangelho de Cristo? Tem muito crente Nicodemos que se envergonha do Evangelho de Cristo. Se envergonha do Evangelho de Cristo. Serve a Jesus nas caladas, nas madrugadas. Que triste. Eu estou pronto para ser oferecido. O tempo da minha partida está próximo. Oh, amados, o tempo, ele sabia que a morte dele estava próxima. E quem sabe, olha, eu fiquei tão triste, morreu aquela cantora Fabiana Anastácio, a Silcia gostava muito de ouvi-la cantar, eu também gostava. A Silcia era mais fã dela do que eu.
E que dó as pessoas agredirem aquela moça. Morreu com 45 anos, né? Um baby, uma menina. Quem tem 45 anos, né? Quem tem 45 anos é um bebê, acabou de nascer. Né? Ah, eu tenho 45. Mas brincadeira essa parte. Ela era muito nova e as pessoas ainda foram agredi-la. Será que a Fabiana Anastácio pensou que ela ia falecer do Covid? Lógico que não. A morte não manda recado, a morte não manda aviso, a morte é uma incógnita. Só Deus é que tem os meus dias contados. Eu não sei se vou estar vivo amanhã, você não sabe se vai estar vivo amanhã. Nós temos que viver cada dia como se fosse o último para Deus. E Paulo disse, eu estou pronto para ser oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Amados, e se o tempo da sua partida estivesse próximo? Como é que você procederia? Sabe que Jesus um dia, ele, naquela parábola do homem avarento, né? Aquele homem que falou, olha, eu produzi muito, minhas terras produziram muito. Já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros. Vou pegar todos os meus bens, colocar dentro desses celeiros maiores ainda e vou dizer para minha alma, come, bebe, folga, porque tens muitos bens em depósito. O que Jesus diz para ele? Louco, ainda hoje te pedirão a tua alma e o que tens para quem será? Meu irmão, nós temos que viver o dia de hoje como se Jesus viesse hoje, não é como se ele viesse amanhã não. Nós temos que viver o dia de hoje como se ele viesse hoje. Nós temos que viver o dia de amanhã como se ele fosse vir amanhã. Esse é o segredo da vida com Deus. Paulo vivia assim. Mas vamos ver a análise que ele fez da vida dele? E já vou terminar. Primeira análise que ele fez da vida dele. Eu tenho certeza que muitas pessoas nos dias de hoje, muitos pastores e pastoras nos dias de hoje, iam dizer assim, esse Paulo é um fracassado, ele abriu igreja, as igrejas abandonaram ele está terminando na cadeia e sem dinheiro, isso não pode acontecer com um verdadeiro cristão não pode ser preso, um verdadeiro cristão não pode ser traído pela esposa nem pelo esposo, um verdadeiro cristão não pode perder uma igreja, porque homens maus tomaram dele, porque a rebelião... Não, homem de Deus não pode passar isso, né? Na verdade, isso não aconteceu com Jesus, não, né? Acho que tem gente que não leu a Bíblia. Tem gente que não leu a Bíblia. Aconteceu com todos. Não, ele não é um homem de Deus, ele é um fracassado. Ele podia ser um fracassado aos olhos do mundo, mas ele não se via como um fracassado. E Deus não o via como um fracassado. Deus o via de forma diferente. Sabe o que ele falou? Ele falou aqui, primeiro, combati o bom combate. Meu irmão, ele não falou bem. Olha, vamos prestar atenção nessa expressão. Combati o bom combate. O que ele estava dizendo? Eu não fugi da luta. Ele não falou bem assim, eu combati um combate vitorioso. Eu combati um combate perfeito. Eu nunca perdi uma derrota. Eu combati e ganhei todas. Nunca perdi nenhuma. Para mim deu tudo... Não, ele falou combati o bom combate, ele não falou o perfeito combate, o vitorioso combate, o combate invicto, não. Paulo teve muitas derrotas, Paulo foi derrotado quando foi apedrejado, Paulo, mano, você vai dizer que isso é vitória? Não é vitória, né? Quem gosta de apanhar? Quem gosta de ser traído? Jesus mesmo, quando Judas traiu ele com um beijo, ele sentiu e falou, Judas, com um beijo, traz o filho do homem. Que é isso, Judas? Ninguém vai dizer que isso é uma vitória. É uma derrota, é uma tristeza, é uma angústia. Ele foi derrotado quando ele foi apedrejado, ele foi derrotado quando ele naufragou, ele foi derrotado quando as igrejas dele o abandonaram, ele foi derrotado quando os amigos dele o abandonaram, quando ele tinha fama, dinheiro e poder, os amigão estavam lá. Mas quando ele virou um pária, fugiu todo mundo, acabou o dinheiro, acabou os amigos. Quando ele foi acusado de heresia, quando a própria igreja resistiu a ele, foram derrotas que ele sofreu, mas, meu irmão, você só pode experimentar a vitória se você ficar firme no dia da derrota. Ele falou, eu combati o bom combate. Esse bom combate às vezes tem vitória, às vezes tem derrota. Esse bom combate às vezes tem sucesso, às vezes tem fracasso. Esse bom combate às vezes tem aplauso e às vezes tem pedrada. Esse bom combate, às vezes tudo dá certo, às vezes tudo dá errado. Mas eu não saí do campo de batalha. Eu fui até o final. Eu fiquei até o fim, eu me levantava. É por isso que a Bíblia diz, estou sentindo a graça e a presença de Deus aqui. Salmo 37, verso 23 ao 25. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. Ainda
ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 20, verso 7 e verso 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, e acabou a história deles. Mas nós podemos até cair, mas nos levantamos e estamos de pé. Esse é o segredo. Combater o bom combate é cair e levantar. Combater o bom combate é não largar a espada, é pegar a espada de novo, falar, eu perdi essa, a próxima eu ganho. Aí você vai lá e perde de novo, fala, eu perdi duas, a próxima eu ganho. Você vai lá e perde a terceira, você fala, eu perdi 3, a próxima eu ganho. Aí você perde 10, perde 15, você perde até as contas de quanto você perdeu, mas você não larga a espada, você não desiste, você fica firme. É por isso que Paulo falou em Filipenses 3, verso 13, verso 14. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O que ele estava esquecendo? Esquecendo das derrotas, esquecendo das pedradas, esquecendo dos açoites, esquecendo das afrontas, esquecendo da falta de dinheiro, esquecendo-me das coisas que estão atrás de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu já perdi a conta das minhas derrotas, meu irmão. Já perdi a conta, mas nenhuma delas me deixou prostrado, nenhuma delas me deixou no chão. Quantas vezes eu vier a cair numa derrota, quantas vezes o Senhor me levantará, quantas vezes eu ficarei de pé. Eu profetizo isso para a sua vida. Quantas vezes você cair na sua vida financeira, quantas vezes você cair na sua vida física, quantas vezes, por isso que a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. É por isso que a Bíblia diz, né? Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Quem sabe você caiu enfermo, Deus vai te levantar. A Bíblia diz, o Senhor o levantará. Deus vai te levantar da cama, Deus vai te levantar na sua vida financeira, Deus vai te levantar na sua vida ministerial. Quem disse que o teu ministério acabou? Cederá, você, decomanai. Quem disse que você está velho? Quem disse que o seu tempo acabou? Quem disse que passou o seu tempo? Quem falou? Se a palavra maligna, Deus ainda não terminou o que Ele tem para fazer na sua vida. Deus não terminou o que Ele tem para fazer na sua vida. 85 anos, Caleb estava lá, dizendo para Josué, tô forte igual quando eu tinha 45, cara. Eu vou para cima. Vá para cima, irmão. Sua vida não acabou, não. Sua vida não acabou. Um homem com 85 anos estava pegando espada. Você vai desistir para quê? Tenha firmeza, tenha fé, tenha convicção. Ele diz bem assim, combati o bom combate. Não foi o combate perfeito. Não foi o combate da vitória. Foi o combate dos fracassos. Foi o combate das derrotas. Foi o combate das lutas. Mas eu não desisti. Sabe por que Paulo sabia disso? Paulo sabia disso? Paulo sabia ver a vida dele sob a ótica de Deus, porque uma vez ele estava segurando as capas daqueles que estavam assassinando um diácono cheio do Espírito Santo chamado Estevão. Estevão foi apedrejado, Estevão foi detonado, Estevão gritaram porque ninguém tinha poder para resistir à palavra dele, e tiveram que calar a voz de Estevão com as pedras. E quando Estevão era apedrejado, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele orou para o céu, assim se vê, os céus abertos, e o Filho do Homem, não está sentado não, ele está em pé, à direita de Deus para me receber. Meu irmão, ele sabia como termina a carreira de um homem de Deus. Estevão terminou caído aqui na terra, mas ele terminou sendo recebido por um Jesus que estava de pé, para colocá-lo de pé, para que ele vivesse uma eternidade em pé. Nós temos que começar a entender a obra de Deus e os processos das nossas vidas. Cada derrota que você tem vivido é uma preparação. Deus está te fortalecendo. Deus está te fortalecendo. Eu digo isso porque eu gosto de artes marciais. Eu pratico jiu-jitsu há um bom tempo. Eu entro no tatame, 99% das lutas eu perco. Eu perco. Mas eu não saio do tatame. Eu estou lá aprendendo. Uma hora eu vou ganhar. Nós temos que aprender a combater um combate, a lutar. Não é tempo de sair do tatame espiritual. Não é tempo de largar a espada espiritual. Não é tempo de desistir do que Deus tem preparado para você. Eu quero desafiar a continuar brigando. Vitória ou derrota não é assunto de Deus. Se Deus permitiu uma derrota, Ele tem plano. Eu confio nele. Ele está no controle. Mas vamos continuar.
combati o bom combate, acabei a carreira. Ele concluiu. Paulo estava tranquilo, ele sabia que ele não tinha deixado nada para trás. Ele tinha feito tudo que estava ao alcance dele. Tudo que ele podia fazer, ele fez. Ele não dizia assim, acabei uma carreira perfeita. Vamos entender o que ele disse. Acabei uma carreira intocável, acabei uma carreira perfeita, nunca cometi nenhum erro, nunca cometi nenhum delito. Eita, lembra que ele brigou com Barnabé? Lembra que ele brigou com Pedro? Lembra que ele foi... Eita, uma vez ele xingou o sumo sacerdote e não podia injuriar o sumo sacerdote, chamou de parede branqueada, teve que pedir perdão. Paulo fez algumas besteiras no ministério dele, cometeu alguns excessos no ministério dele, praticou alguns erros no ministério dele, mas ele falou bem assim, eu acabei. Judas não acabou. Judas era um santarrão que ficava olhando para as pessoas. Esse dinheiro aí que essa mulher comprou, esse perfume, podia ter se vendido e dado para os pobres. Era o crítico. Judas era o crítico, porque todo traidor é crítico. Judas era o cara que ficava criticando todo mundo. Veja bem, esse dinheiro poderia ter sido vendido, esse perfume caríssimo, e dado para os pobres esse dinheiro. Porque os traidores, os covardes, os que desistem, são os críticos, que veem problema em tudo. Vão para a igreja para jogar o jogo dos 7 erros. Não vão para a igreja para adorar a Deus. Vão para a igreja para ver erro no pastor, para ver erro no louvor, para ver erro no diaconato, para ver erro na igreja. Eu não, quando eu estou na igreja eu só consigo ver a glória de Deus. Dificilmente eu vejo um erro na igreja. Dificilmente eu vejo um erro no culto. Eu estou em outro espírito. Por isso que Jesus falou para João, João, você quer matar os outros aqui, descer fogo do céu? Você não sabe de que espírito você é? Irmão, você não sabe de que espírito você é se você vai para a igreja com o coração fechado, se você vai para a igreja para criticar, se você vai para a igreja para achar erros, se você vai para a igreja para disputar alguma coisa. A igreja é local de adorarmos, glorificarmos, exaltarmos o nome do Senhor, esquecer os problemas, esquecer as dificuldades e olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Estou sentindo muito poder, muita unção, muita graça para entregar essa palavra aqui hoje. Ele não falou que a carreira dele foi perfeita, ele falou, eu concluí, eu terminei, eu fui até o fim. Por isso que ele disse em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus quer constância, Deus não quer ninguém perfeito, Deus quer as pessoas insistentes. Deus quer as pessoas constantes, Deus quer as pessoas disponíveis, Deus quer as pessoas que terminam o que começam. Quantas pessoas assumem departamentos da igreja, começam, mas não terminam. Quantas pessoas começam pregando o evangelho, começam, mas não terminam. Eu vou morrer pregando o evangelho, eu já comecei, agora eu vou até o final. E se algum dia, viu, irmão, como Paulo tomaram igrejas dele, eu já tomaram igreja minha? Já tentaram tomar e Deus me deu graça, que eu aguentei o tranco? Eu já vi muita gente sofrer. Meu irmão, quer dizer uma coisa pra você? Se eu ficar sem igreja, hoje em dia tem rede social, antigamente tinha esquina. Não tem problema que eu vou continuar pregando, eu vou até o fim da minha vida. Com igreja, sem igreja, com apoio, sem apoio, meu irmão. Eu vou até o final, já comecei, vou parar, eu quero acabar a carreira. Pense só. Pense numa pessoa que eu sou professor de Direito. Pense numa pessoa que fez o curso de Direito e só tirou 10. Só tirou 10. Nunca tirou uma nota menor que 10. Aí chega no último ano, ele não faz o último semestre. Ele não faz o último semestre. Ou no último ano ele relaxa, falta nota, falta meio ponto. Vamos colocar a situação hipotética. Falta meio ponto para ele se formar em uma matéria. E ele fica reprovado. Ele não pega o diploma. Aí você tem um camarada lá que só tirava na média. Era 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Mas ele fez tudo, concluiu tudo, fez a última prova. Não faltou meio ponto, não faltou um ponto, não faltou nada, fechou tudo. Eu pergunto, quem vai ser advogado? O cara que tirava 10 ou o cara que tirava 5, 6? Sabe por que o cara que tirava 5, 6 vai chegar lá? Sabe por quê? Porque ele não desistiu. Porque ele acabou o que começou. Você sabia que a professora do jardim de infância, a professora do primário, o cabeludão lá, amor, cientista, Albert Einstein, quando ele tinha 7 anos de idade, ele tinha alguns problemas de aprendizado. A professora disse para a mãe dele, esse menino não vai dar em nada. Esse menino não aprende. Esse menino é um caso perdido.
Ele não tinha notas boas no primário e se tornou o físico mais brilhante, o cientista mais brilhante do seu tempo. Já pensou se ele desiste? Já pensou se a mãe dele desiste dele? Você precisa ter uma ideia, o governo de Israel, Einstein era judeu, a nação de Israel ofereceu para Einstein a presidência de Israel, você sabia disso? Fala para ele, Einstein, não vou fazer eleição não. A gente aclama você, presidente de Israel. Ele disse não. O cara que foi reprovado lá no primário, o cara que disseram que ele não ia ser nada, que ele não ia dar em nada na vida, que ele ia ser um fracassado. Ô, meu irmão, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser dizer. Não desista, não desista. Prove que eles estão errados. Não desista, vai pra cima. Acabe a carreira do jeito que der. Do jeito que der. Não precisa ser perfeito. Você não precisa ficar com 10. Você precisa terminar. Você só precisa terminar. Você precisa cruzar a linha de chegada. Minutos primeiro pra Deus não importa. Deus só quer que você chegue. Deus só quer que você chegue. Já tô terminando. Meu Deus, tô sentindo muita glória de Deus. Eu tenho que parar. Combati o bom combate. Acabei a carreira. O que ele guardou? Aí ele falou bem assim, olha, mas eu guardei muito dinheiro, eu guardei muita honra, eu guardei monumentos erigidos ao meu nome, placas que exigiram a mim, eu guardei o meu nome, dizendo, né, porque ele escreveu o nome dele na história, eu gravei o meu nome na história do cristianismo, eu sou agora o apóstolo dos gentios, eu sou, cara, eu fiz muita coisa, eu fundei muitas igrejas, eu guardei tudo isso. Não, meu irmão. Ele falou bem assim, eu guardei a fé. O que te leva para o céu é a fé. Não perca a sua fé. Não permita que Satanás tire a sua fé. Há muitas pessoas que estão duvidando. Há muitas pessoas que estão fraquejando. Uma vez um pastor chegou para mim e falou bem assim, pastor, eu tenho dúvida se Deus existe. Eu já não creio mais, eu não tenho mais fé. Eu não sei nem o que eu estou fazendo dentro da igreja. Eu perdi a minha fé. É só isso que você não pode perder. É isso que você tem que guardar. Guarde a sua fé, porque você vai, meu irmão, você não leva mais nada, você leva a sua fé, você leva aquilo que você fez pela fé, você leva a sua história como cristão, que você leva, você precisa guardar a fé. Sabe que o mundo está sendo destruído porque falta fé? Sabe que o mundo está sendo arrebentado? Sabe que as pessoas estão sucumbindo diante do Covid? Sabe que as pessoas estão se apavorando, se desesperando? Porque falta fé. Falta fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a certeza das coisas que se não veem. Isso é fé. Nós precisamos ter fé, confiança. Você sabia que a palavra fé, no hebraico, é do mesmo radical da palavra confiança? Fé é confiar em Deus. Fé é saber que Deus pode fazer aquilo que Ele prometeu. Olha, as crianças creem muito. Por isso que Jesus falou bem assim, se alguém quiser entrar no meu reino, tem que fazer o quê? Tem que ser como dessas criancinhas aqui. Por quê? Porque a criança crê. Você pode falar o que você quiser de uma criança, mas uma criança crê. Uma criança acredita. Eu me lembro, olha como a criança tem confiança no pai. A criança tem plena confiança no pai, principalmente quando ela é novinha. Uma vez, papai morava num sobrado, lá no Belenzinho, na Conselheiro Cotegipe, rua da Assembleia de Deus do Belém ali. E eu fui visitar meu pai, e eu tinha saído, e a minha irmã Marta estava, era um sobrado, estava na parte de cima, na janela, segurando a minha filha a uns 4 metros de altura. E ela estava pendurada e a minha irmã estava segurando ela bem forte na janela. Eu, pai novo, passei de baixo e brinquei com ela. Eu fiz uma pilhéria, fiz uma brincadeira. Eu falei, Bibi, pula que o pai segura. Ai, irmão, por que eu falei isso? Quando eu falei pula que o pai segura, o que a Bia fez? A Bia abriu os bracinhos e foi pra frente, se jogou. Ainda bem que a Marta estava segurando, minha irmã estava segurando ela forte pela cintura, pelo abdômenzinho dela. Que a minha irmã puxou ela pra dentro e ela não caiu. Sabe por que a minha filha se jogou? Porque ela não tinha nenhuma dúvida, no coraçãozinho dela, ela tinha certeza absoluta que ela podia pular do 20º andar. Talvez foi isso que o Miguel pensou, quando ele subiu no 9º andar e viu a mãe dele lá embaixo. O menininho que faleceu agora recentemente falou, minha mãe, eu pulo, ela me segura. É meu pai, eu pulo, ele me segura. Graças a Deus que a Marta estava segurando a minha filha, porque eu não ia segurar. Eu não tinha condição de segurá-la daquela altura. Mas mesmo assim ela se jogou nos meus braços, porque ela tinha confiança absoluta, de que eu ia segurar.
Amados, no meu caso a Bia errou. Mas no seu caso você não errou. Deus tem condição absoluta para que você se jogue nos projetos dele. Para que você se jogue nos planos dele. Para que você se jogue na casa dele. E ele tem condição absoluta de segurar você. A Bíblia diz, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te sustentem, a fim de que não tropeces com o teu pé em pedra. Você não vai cair. Deus não deixará você cair. Deus tem condição de te segurar. E se ele deixar você cair, vai ser um tombinho pequeno que ele possa te levantar. Igual a gente faz com a criança quando está aprendendo. Uma hora você tem que deixar a criança tomar uns tombos pequenos para que ela possa aprender. Uma hora você tem que soltar o cilindro da bicicleta e deixar ela tomar um tombinho para que ela possa aprender. Mas Deus nunca te deixará cair no abismo. Eu estou sentindo muita presença e a glória de Deus para entregar essa palavra para você nesta noite. Fica firme. Guarde a fé. Guarde a fé. Não tem problema perder os bens. Não tem problema perder os amigos. Tudo isso aí não vai fazer falta. Mas não perca a sua fé. Não perca a comunhão com Deus. Não perca a graça de Deus. Não perca o poder de Deus. Fica firme na presença do Senhor. Eu vou terminar. Estou sentindo muita graça de Deus aqui. Muita alegria. E eu vou terminar. É tempo da gente mudar a nossa visão, viu? O pastor bem-sucedido não é o pastor rico. O pastor bem-sucedido, às vezes, ele pode nos surpreender. O pastor bem-sucedido pode estar abandonado. O pastor bem-sucedido pode ser o pastor de uma roupa só, como era Paulo. O pastor bem-sucedido pode ser um pastor fisicamente destruído. O pastor bem-sucedido pode ser um pastor solitário. O pastor bem-sucedido pode ser o pastor de uma igrejinha pequenininha. Mas a eternidade vai revelar quem é o verdadeiro vitorioso. A eternidade vai revelar quem é o verdadeiro vitorioso. Eu tenho certeza que Deus vai nos enxergar como Paulo se enxergou e não como o mundo enxergava Paulo. Eu vou cantar um louvor, tá bom? Tô feliz. Vou cantar um louvor. Deus me deu uma música uma vez, eu li aquele texto de Davi. Quando Davi estava na eira de Araúna, e ele foi oferecer um sacrifício ao Senhor, e a Araúna falou bem assim, não precisa comprar o terreno, não te dou o terreno, te dou os bois, te dou a parede para fazer o altar, para queimar lenha. Ele falou assim, não, diga o preço, eu pagarei o preço certo, porque eu não darei ao Senhor sacrifícios que me não custem nada. E aí Deus me deu a inspiração. Deus me dê, ajuda-me, são palavras que conheces bem, receber e possuir é o desejo que o homem tem, mas eu quero te tocar, alcançar teu coração. O que é meu quero entregar, com razão e emoção, pois eu amo te adorar. Tua glória me sustenta, o melhor pra mim é estar todo dia em tua presença. Não darei ao Senhor sacrifícios que não custem nada, minha vida e a minha casa, os meus filhos, tudo que sou. Não darei ao Senhor sacrifícios que não custem nada, os meus dias, minhas madrugadas, os meus bens consagro ao Senhor. Não darei ao Senhor sacrifícios que não custem nada, minha vida e a minha casa, os meus filhos, tudo que sou. Não darei ao Senhor sacrifícios que não custem nada, os meus dias, minhas madrugadas, os meus bens consagro ao Senhor. Dê a Deus o que te custa, dê a Deus o seu melhor, dê a Deus o tempo que te custe mais, dê a Deus os valores que te custem mais, dê a Deus a sua família que te custe mais, dê a Deus tudo que te custar mais, e certamente Deus separará o que Ele tem de melhor para você, nesta vida e depois no século futuro, a vida eterna. Deus te abençoe e te guarde, muito feliz de estar com vocês, que Deus te dê uma semana abençoada, feliz, vitoriosa, que tudo que você toque prospere, todo lugar que você colocar a planta do seu pé seja um território conquistado, viva uma vida de vitória e não se assuste com as derrotas. A derrota é apenas um ensaio para a vitória, é uma instrução para a vitória, é um ensinamento para a vitória. Deus te abençoe e te guarde. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam
e aguardam ansiosamente a vinda do Senhor Jesus Cristo. E todos quantos estão felizes e vão para o céu, digam amém. Nosso lema é fácil, ó. Vitória, poder e glória. Amanhã tem Santa Ceia, 19h30. Nosso tempo 7. Vai ser festa, vai ser top, não perca. Amo vocês. Beijo, Deus abençoe.